Certo, então toda essa história em torno do GLM 465 basicamente explodiu da noite para o dia. Ao ver o que Spy realmente lançou, entende-se por que todos pararam e pensaram: isso muda tudo. Este é o primeiro modelo multimodal de código aberto que aceita imagens, vídeos, capturas de tela e páginas web como entradas para a chamada de ferramentas, não como algo secundário a ser antes convertido em texto. O fato de ser código aberto surpreende, já que essa capacidade multimodal só existia em laboratórios fechados até agora. Agora qualquer um pode baixá-lo, rodar localmente ou desenvolver sobre ele livremente. Só isso já muda completamente a forma como os agentes funcionam. Agora você tem um modelo que usa elementos visuais no seu ciclo de ações, não só os lê. Isso ocorre em um modelo com contexto de treinamento de 128 mil tokens, permitindo processar cerca de 150 páginas, 200 slides ou 1 hora de vídeo de uma vez. Nada improvisado, nenhum pipeline com 15 etapas de conversão, apenas raciocínio multimodal direto do começo ao fim. A GPU lançou duas versões disso. A GLM 465 tem 106 bilhões de parâmetros para nuvem e clusters de alto desempenho, enquanto a versão Flash, com 9 bilhões, é otimizada para dispositivos locais e tarefas de baixa latência. O mais louco é que a variante Flash é gratuita, e ambos os modelos têm licença Massachusetts Institute of Technology. Assim, as empresas podem usá-los onde quiserem, sem abrir o código ou pagar taxas empresariais. A versão de 106B custa dólar dos Estados Unidos 0,03 por milhão de tokens de entrada, e Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos, 0,09 por milhão de saída, sendo surpreendentemente barata. O GPT-51 custa dólar dos Estados Unidos, 11,25 por milhão de tokens de entrada e saída, comparado a outros modelos de visão dessa escala. O Gemini 3 Pro sobe mais, e o Cloud Opus alcança dólar dos Estados Unidos 90 por milhão. O GLM 465 custa 12 dólares americanos. E surpreende ao superar modelos bem maiores em benchmarks. Em tarefas de contexto longo, sumarização de vídeo e raciocínio multimodal, o avanço mais impressionante é esse sistema nativo de chamada de ferramentas multimodais. Ferramentas em LLMs tradicionalmente operam via texto. Mesmo que você envie uma imagem, o modelo precisa descrevê-la, enviar essa descrição como uma função, argumento, e esperar por uma resposta textual. É lento, perde informações e está ultrapassado. GLM 465 usa dados visuais como parâmetros, captura de tela, página de PDF ou quadro de vídeo. Esses dados vão direto para a ferramenta sem conversão em texto, e as ferramentas podem retornar saídas visuais como buscas, grades, gráficos ou páginas web renderizadas. O modelo segue raciocinando usando imagens e texto juntos na mesma sequência. Essa parte animou os pesquisadores, pois finalmente fecha o ciclo entre percepção, compreensão e ação, a peça que faltava para agentes multimodais reais. Para facilitar o fluxo de trabalho, eles ampliaram o protocolo de contexto do modelo para aceitar URLs de imagens ou quadros, evita limites de arquivo e permite que o modelo referencie elementos visuais em documentos grandes. Assim, em vez de lidar com PDFs ou slides enormes, o modelo navega nas referências e escolhe quais imagens recortar, auditar ou extrair. Voltando à conversa, é uma camada de execução nativa para a visão, que poucos modelos de código fechado possuem atualmente. Pausa rápida. Acabamos de chegar a 50 mil inscritos, 500 mil de pessoas, então, primeiro, muito obrigado, e alcançar esse marco nos fez perceber algo. Essa comunidade não está apenas assistindo a inteligência artificial acontecer, ela é composta por pessoas que querem se manter à frente dela. E isso leva diretamente à pergunta que muitos de vocês continuam fazendo: como vocês conseguem criar tanto conteúdo tão rápido? Em 2025, este canal teve 32 milhões de visualizações. Isso não é sorte, isso não é trabalhar mais duro. Quando você começa a ver as capacidades reais, as coisas ficam ainda mais interessantes. O modelo se destaca em cenários mistos, onde precisa compreender gráficos, tabelas, fórmulas, documentos longos e elementos visuais. Ele pode ler e analisar um artigo científico,
Compreendendo texto, figuras, matemática e elementos visuais, ele identifica o essencial, busca imagens externas e faz auditoria visual para filtrar as de baixa qualidade. Depois, cria um artigo completo e estruturado com tudo no lugar certo. E faz isso em uma única passagem contínua, sem precisar de pipelines separados. Modelos multimodais tinham dificuldade com o interleaving estruturado de texto e imagem, mas o GLM 465 foi treinado em grandes corpora intercalados. Ele considera conteúdo misto algo normal. Eles usaram truques de alinhamento de compressão do glyph. Então, os tokens visuais carregam informações densas e ainda se alinham perfeitamente com os tokens de linguagem. Isso explica por que lida melhor com visuais de contexto longo que versões anteriores do GLM. A internet enlouqueceu mesmo com o fluxo de busca visual na web. O modelo detecta o que você está tentando fazer, decide quais ações de busca acionar e então usa tanto a busca de texto para imagem quanto de imagem para texto. Dependendo do que a tarefa exige, ele revisa cada gráfico, imagem, trecho ou legenda retornados, alinha tudo, escolhe as evidências relevantes e junta tudo em uma explicação estruturada. Se você pedir uma comparação de produtos, locais ou design, o modelo busca imagens na web e as analisa. Durante o processo, ele integra os resultados da busca à sua cognição, e não apenas como capturas de tela. Esse tipo de cadeia integrada era esperado em sistemas de código fechado, mas agora surge em um modelo de código aberto, licenciado pelo Massachusetts Institute of Technology. O GLM 465 também surpreendeu desenvolvedores na automação de front-end. Quando o ZPU fala em replicação precisa de pixels, não exageram. Você envia uma captura de tela de um app ou site e ele recria todo o layout em Hypertext Markup Language Cascading Style Sheets e JavaScript limpos. Cores, posições e espaçamento dos componentes ficam alinhados. Depois, você pode circular uma área nessa captura de tela e dar uma instrução simples, como mover um botão ou mudar um fundo. O modelo mapeia essa região ao código e edita o trecho. Ele utiliza um ciclo de feedback visual semelhante à interface do usuário, 2Code Anywork, renderizando a versão atualizada e checando se a mudança foi aplicada antes de enviar o resultado final. Esse tipo de verificação em ciclo fechado é incomum em modelos abertos. Poucas ferramentas empresariais fazem autocorreção com contexto visual, mas o contexto longo também é importante. Uma janela de contexto de 128.000K em um modelo multimodal permite lidar com documentos mistos em grande escala. A GPU relatou que o GLM 465 resumiu relatórios financeiros de 4 empresas públicas, extraiu indicadores, comparou-os e criou uma tabela organizada. Tudo em uma única passagem, não vários trechos colados juntos, mas sim uma verdadeira compreensão global de todos os documentos. E para vídeo, 1 hora de gravação cabe na mesma janela. O modelo consegue resumir a partida, destacar momentos-chave e responder perguntas sobre horários ou sequências de gols? Isso é possível, pois o modelo usa tokens visuais com codificação temporal, aplicando convoluções 3D e marcadores de tempo no pré-processamento. E tem também a forma como eles treinaram o modelo, o que sinceramente é tão impressionante quanto. A GPU usou uma configuração em múltiplas etapas. Primeiro, um pré-treinamento massivo, depois, ajuste fino e, por fim, aprendizado por reforço. O sistema de aprendizado por reforço deles não é o Reinforcement Learning from Human Feedback tradicional, que depende de pessoas avaliando respostas. Em vez disso, ele aprende com tarefas verificáveis, coisas com respostas claramente certas ou erradas, como problemas de matemática, leitura de gráficos, interfaces de programação, raciocínio espacial e perguntas sobre vídeos. Eles até usam algo chamado amostragem de currículo, o que significa que o modelo recebe exemplos progressivamente mais difíceis à medida que fica mais inteligente. Além disso, o uso de ferramentas está integrado diretamente ao sistema de recompensas, então ele literalmente aprende quando deve usar as ferramentas. Como planejar o próximo passo e manter respostas claras e organizadas. Como certos sistemas de penalidade dificultam o raciocínio com imagens, foram ignorados, ajudando o modelo a lidar melhor com elementos visuais. Arquitetonicamente, ele usa o Transformer de visão AIMV2 Huge, que ajuda o modelo a analisar imagens de forma mais avançada.
Também há um projetor Perceptron multicamada que conecta o que o modelo vê ao que ele escreve. Ele lida com quase todo o tamanho ou formato de imagem, inclusive fotos panorâmicas, com proporções de até 200 para algo que muitos modelos visuais não conseguem. Na codificação, ele usa posicionamento 2-drop e truques de interpolação para precisão, comprimindo entradas de vídeo no tempo para evitar sobrecarga do sistema. Devido à configuração avançada do tokenizador, ele formata respostas estruturadas, ideais para APIs e agentes. Utilize tags como pensar ao início da caixa para separar claramente raciocínio e respostas. Quando a GPU divulgou os benchmarks, ficou claro porque as pessoas estavam empolgadas com matemática. 5 ISTA, GLMI, 46, 5 marcou 882, superando os 846 do anterior, 45, 5 e os 814 do Game 3.5, L8B. No Web Voyager, ele fez 81 e o Qwen 684. No Refcoco e no Tribench, ele igualou ou estabeleceu novos resultados de ponta. O modelo Flash menor superou o Qwen 3 VL 8B e o GLM 41V em quase todos os aspectos. É impressionante, pois foi feito para uso local, mas sua capacidade de lidar com contextos longos o destaca. Mesmo modelos grandes como o Step 3, 321 bilhões de parâmetros, ou o Qwen 3 VL, 235 BA, não mantém consistência com entradas mistas e enormes. O GLM 465 lida facilmente com isso, pois seu sistema de visão e cérebro linguístico são sincronizados para raciocínios longos e complexos. Quanto mais investigavam o ecossistema, maior ficava o hype. Isso não é só o lançamento de um modelo, mas uma mudança em como sistemas multimodais de código aberto serão criados no futuro. Modelos de linguagem visual recentes pareciam poderosos, mas desconectados. Eles analisavam imagens, mas só respondiam perguntas sobre elas. Eles precisavam transformar o entendimento visual em ação executável com ferramentas reais. GLM 465 fecha essa lacuna. Ele se coloca como base para frameworks de agentes que precisam observar, planejar e agir, não só descrever o que veem. E ao combinar isso com licença Massachusetts Institute of Technology, versão gratuita leve e preços melhores que quase todos os concorrentes de código fechado. De repente, isso se torna um sistema pronto para empresas que startups e grandes companhias podem adotar sem dificuldades. O momento também amplificou o impacto. Zipu deixou o GLM 45, onde já era um forte concorrente open source. Com modelos que já traziam modos duplos de raciocínio, ótimo desempenho em programação e recursos como criar apresentações do PowerPoint por comando, o 46 Secasas surge como evolução, mais sólido, centrado em agentes e bem mais ambicioso no multimodal. Quando os desenvolvedores recebem um modelo capaz de processar grandes entradas, usar ferramentas, reconstruir front-ends, checar sua saída e superar benchmarks. Nessa escala, a comunidade reage rápido. Por isso, enquanto várias atualizações de inteligência artificial passam, essa permaneceu. É a primeira vez em muito tempo que um modelo de código aberto realmente abre novos fluxos de trabalho, não só melhorias incrementais. E o fato de que você pode baixar os pesos agora mesmo. No Hugging Face, rode a variante Flash localmente, acesse a interface de programação de aplicações via interface Open, inteligência artificial ou teste o Desktop Assistant no Hugging Face. Faces facilita ainda mais. A mistura de potência, preço, licença e utilidade gerou esse destaque. Certo, é aqui que eu vou encerrar. Se você está acompanhando os avanços em agentes multimodais, esse lançamento definitivamente marca um ponto de virada e vai ser interessante ver como todos os outros vão responder. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.